Apesar de permanecer por um bom tempo em uma zona de submissão às ordens de Theo, Kate finalmente se revolta. Kate tentou investir na aproximação de Rafa ao mesmo tempo em que pensava em alguma forma de se vingar de Theo. A tentativa pode ser válida, mas todos já sabiam que não daria certo, sobretudo porque o vilão de Vai na Fé está por todas as partes e, obviamente, transformaria a informação em mais um motivo para colocar a filha de Bruna na palma da mão. Por um tempo considerável, Kate volta a obedecer às ordens do canalha e faz de tudo para não piorar a situação, mantendo-se afastada de Rafa enquanto insiste em refutar qualquer plano de Jennifer para ampliar as chances de sucesso no caso judicial formulado em parceria com Ben. O cenário vai mudar a partir do momento em que Lumiar flagra uma interação duvidosa entre Theo e Kate. Na ocasião, a jovem aproveita a discussão que se gera para soltar algumas ameaças contra o bandido, antes de partir rapidamente para o mais longe possível do local. Depois, Kate não pensa duas vezes antes de revelar a Jennifer o envolvimento amoroso entre a professora Dewey Kais e o suposto pai biológico da estudante. A essa altura, os pensamentos de Kate já estarão mais integrados, e não haverá outra alternativa a não ser apoiar o plano de sua melhor amiga, custe o que custar. Rafa terá uma recaída absurda após revelação sobre Kate e Theo. Boa parte da doçura de Vai na Fé estava atracada nas costas de Kate e Rafa nas últimas semanas, mas o relacionamento sofrerá um baque estrondoso nos próximos capítulos. No meio de uma nova crise de ansiedade, o filho de Clara lutará para conseguir caminhar na rua, mas precisará da ajuda milagrosa de Jennifer para encontrar um abrigo. A estudante de direito contará com as coincidências da vida para dar de cara com Rafa completamente transtornado, caminhando sem nenhum tipo de orientação na rua. Obviamente, ela não perde tempo antes de acudir o irmão e levá-lo para sua casa, onde aproveitará a presença de Sol para dar todo o conforto necessário e garantir uma rápida recuperação. Somente depois, mãe e filho o levam para casa, mas a história não acabará sem um confronto categórico. Chegando no luxuoso apartamento de Theo, Sol e Jennifer fazem questão de conversar com Clara, que, a essa altura, já terá conhecimento sobre o envolvimento amoroso do marido com Kate, além de outras informações chocantes sobre o canalha, incluindo o abuso contra Sol e outras mulheres. A conversa entre Sol, Jennifer e Clara, com participação parcial de Rafa, servirá para injetar uma dose de esperança no núcleo liderado pela maior vítima de Theo. A advogada insiste em defender a honra de Theo que sequer existe, mas o jogo está prestes a mudar. De todas as pessoas que poderiam ficar ao lado de Theo em Vai na Fé, a maior surpresa para o público continua sendo Lumiar. Muitos podem se perguntar, em que planeta uma advogada e professora universitária renomada com elegância e inteligência de sobra ficaria de joelhos por um abusador da pior espécie? A situação pode ser absurda, mas não foge à triste realidade. Felizmente, Lumiar vai cair na real em uma fase crucial da novela. A virada de chave, porém, deve acontecer somente após um longo período de sofrimento, com direito a flagras perturbadores envolvendo as vítimas do vilão e até uma discussão com participação de Kate, que finalmente se revolta contra o bandido e decide apoiar a causa de Jennifer nos tribunais. O problema surge quando Lumiar jura lealdade a Theo, mesmo depois de ver as cenas mais aterrorizantes possíveis. Mas nada vai atingir seu coração de maneira mais brutal do que sentir na própria pele os abusos do canalha. Por algum motivo, Theo ainda não conseguiu fornecer uma demonstração concreta de seu perfil tóxico para Lumiar, repetindo a dose de controle até mesmo quando fica transtornado de raiva ao ver a advogada se unindo a Lui no palco durante o show de inauguração do Teatro de Dora. É impossível adiar a explosão da bomba para sempre, mais cedo ou mais tarde, Lumiar vai perceber com o que está lidando. Sol faz de tudo para ajudar Lui a se entender com Vilma em um momento importante. Não é surpresa para ninguém que a vida de Sol é uma verdadeira montanha-russa, mas ainda encontrará um tempo para ajudar uma pessoa muito especial. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, a dançarina fará de tudo para ajudar Lui a se entender com Vilma. A situação de Lui mudou completamente desde quando resolveu passar um tempo no refúgio de Fábio, pensando em tudo o que faz da vida, sem se importar com mais nada. Entretanto, Vitinho ainda está fazendo o possível para cuidar da carreira do cantor,
e ainda conseguirá convencer toda a banda a fazer um show para arrecadar fundos para o filme de Vilma Campos. Louie não aceitará muito bem a ideia, mas ainda irá concordar para ajudar sua mãe, o que não quer dizer que ele ainda não esteja profundamente magoado pelos últimos acontecimentos entre eles. Será nesse momento em que Sol entrará na jogada para conversar com seu ex-namorado e tentar convencê-lo a falar com Vilma sobre o show, e assim fazer com que retomem o laço entre mãe e filho. Esse será mais um ato de bondade de Sol, que também está vivendo um momento turbulento, onde questiona bem sobre os seus reais sentimentos, na esperança de poder começar um relacionamento com ele, algo que poderá resultar em acontecimentos empolgantes durante os próximos capítulos da novela das 7. Várias incógnitas ficaram no ar após o segundo exame de DNA indicar Theo como o pai de Jennifer, mas ainda há chance para uma reviravolta a favor de Ben. Já são tantos erros de percurso contabilizados pelos protagonistas de Vai na Fé, que fica difícil prever exatamente como as coisas vão se resolver nos próximos capítulos. Mas não há dúvidas de que o exame de DNA para desvendar a paternidade de Jennifer ainda voltará à tona no folhetim, sobretudo quando a fraude encomendada por Ben no primeiro teste for desenterrada repentinamente. Lumiar foi a primeira a descobrir a ação ilícita de Ben, mas ela prometeu ficar quieta, em troca das outras oportunidades em que o ex-marido também escolheu defendê-la de represálias na carreira. No entanto, a situação vai começar a se apertar a partir do instante em que Bruna decide contar toda a verdade para Sol, abrindo espaço para Kate ficar por dentro da situação e, obviamente, também contar para Jennifer. Ben será confrontado pelas duas e começará a pensar nas possibilidades futuras, incluindo a chance cada vez maior de que seu crime seja entregue por um dos inimigos a um superior nos tribunais, ou quem sabe até na Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, Ben terá mais uma chance de ser verdadeiro consigo mesmo, mas ele precisa ter uma cautela imensa para salvar a carreira. Entre os riscos que o advogado está prestes a correr, tudo indica que ele pode usar a própria fraude para beneficiar Sol, indicando a existência de novas incongruências no último resultado e questionando a paternidade de Theo, que ainda gera dúvidas após o excesso de confiança à época do segundo exame de DNA. Em fase turbulenta, Sol faz lágrimas ao cozinhar com Ben e Vai na Fé. Sol encontra Ben cozinhando e não perde tempo antes de se juntar ao advogado em uma cena de pura tranquilidade na novela das 7. A vida nunca foi fácil para Sol e continua gerando dores de cabeça de alta intensidade na vida da cantora, que já vendeu marmitas, se arriscou como dançarina e backing vocal de Louie e até como professora de dança na praça, mas até agora, a protagonista de Vai na Fé ainda não alcançou o mínimo de tranquilidade. Nos próximos capítulos, ela conseguirá pelo menos alguns minutos de paz ao se deparar com Ben colocando a mão na massa em sua cozinha. Em uma primeira oportunidade, Sol já terá demonstrado emoção ao ver a disposição do advogado para ajudar na cozinha, na limpeza e no que mais for preciso, mas os capítulos posteriores serão ainda mais enfáticos na união entre os dois importantes personagens do folhetim. Desta vez, ela não vai apenas observar e se servir das refeições preparadas pelo galã, e sim se juntar a ele para garantir um banquete recheado de amor. Depois de um romance com Louie, a vida de Sol sofreu algumas modificações, principalmente pela ausência dos ensaios rotineiros ou os gritos histéricos de Vilma. Mesmo assim, ela ainda corre contra o tempo para evitar um futuro doloroso, afinal ainda existe uma grande possibilidade de represália liderada por Theo, que está na mira de Ben e Jennifer. Só o tempo dirá como serão as coisas para Sol, mas ela encontrará seu rumo em breve na trama, principalmente quando decidir gastar suas energias para se livrar de Theo e curtir a família sem invasores indesejados. Sol percebe que Ben não consegue mais esconder os seus sentimentos, mas precisa ter certeza antes de tomar uma decisão importante. Sol está começando a reviver momentos intensos do seu passado, mas ainda terá algumas dúvidas que poderão decidir o seu futuro amoroso. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, a dançarina irá questionar Ben sobre os seus verdadeiros sentimentos e tomará uma decisão importante. A situação de Sol está começando a tomar caminhos diferentes do que já era previsto, mas parece que ela finalmente começará a perceber o que sente por Ben, principalmente após vê-lo em um romance com Valéria, algo que a deixou incomodada em diversos níveis. Acontece que agora,
Ben finalmente estará mais presente na vida de Sol e a situação ficará envolvente, mas a dançarina decidirá questionar o advogado sobre os seus reais sentimentos por ela. É claro que o personagem de Samuel de Assis não irá mentir, e após a resposta, ele irá se oferecer para fazer um jantar, resultando em um momento comovente entre os ex-namorados. Esse será um momento muito confuso para Sol, que acabou de sair de um relacionamento com Louis, mas não consegue esconder que possui fortes sentimentos por Ben. O apoio a um possível namoro entre os dois será imenso por parte da família de Sol, que possui um carinho pelo advogado. Entretanto, ainda é cedo para afirmar sobre o futuro de ambos, mas é inegável que até mesmo os fãs da novela das 7 estão torcendo para Ben e Sol. E você, tá torcendo também pelo casal? Se sim, deixa um coração aqui para eles nos comentários e vamos seguir com o vídeo. Theo dará mais uma demonstração da sua maldade ao planejar uma vingança contra Clara. Theo está perdendo tudo que construiu ao longo dos anos, mas ele pretende dar o troco em uma das pessoas responsáveis por isso. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, o vilão irá se vingar de Clara ao cortar totalmente o seu salário, a deixando sem nada para se manter. Não é novidade para ninguém que Theo é uma pessoa que não tem limite para as maldades que pratica diariamente, mas sempre consegue surpreender os espectadores com novas atitudes que prejudicam todos que estão no seu caminho, e dessa vez não será diferente. Acontece que Clara descobrirá que Theo abusou de Sol há 20 anos e finalmente resolverá expulsá-lo de casa em uma cena impactante. No entanto, o vilão não deixará essa decisão sair barato e decidirá cortar totalmente o salário da esposa, se vingando pela expulsão. Clara ficará desamparada após descobrir o que aconteceu e precisará recorrer a alguns parentes para conseguir se sustentar até resolver essa situação com o marido. Esse será um momento de muita alegria para Theo, pois sabe que conseguiu se vingar e ainda está fazendo os preparativos para se divorciar de Clara quanto antes, desejando se livrar da esposa e ficar livre para viver o romance com Lumiar, mas ainda precisará lidar com outros problemas mais graves que chegarão muito em breve. Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, o segredo de Ben será exposto, e ele começa a correr contra o tempo para evitar um escândalo. Ben sabe que errou, mas ainda tem esperança de que pode se livrar das consequências após cometer fraude em um exame de DNA na novela Vai na Fé. O problema é que as evidências ficaram no ar graças à displicência dos funcionários patéticos do laboratório e, para piorar, até Bruna vai dar com a língua nos dentes. O resultado? Jennifer e Sol descobrem tudo. Primeiro, é Sol quem toma conhecimento sobre a informação durante uma conversa pertinente com Bruna sobre o profundo amor de Ben e os motivos que levaram o advogado a defender integralmente a causa da cantora. Mas não demora muito para Kate absorver a história e, obviamente, contar os detalhes para Jennifer. A partir daí, tudo pode desandar na trama, apesar dos esforços de Bruna como cupido. Mesmo com Lumiar garantindo ao ex-marido que não vai entregar a fraude, descoberta sem grandes dificuldades pela advogada, as chances de trazer o crime à tona são enormes, sobretudo com a fofoca que começa a se espalhar justamente pelas pessoas que deveriam enterrar o caso em um buraco profundo. Agora, quem corre o risco de ser enterrado é Ben, juntamente com Lumiar e todos que participaram de alguma forma do plano duvidoso que sequer deu certo, afinal o exame de DNA precisou ser refeito. Em breve, Ben vai provar de um veneno que, até então, não fazia parte de seu menu pessoal. Qualquer cena envolvendo Theo já causa repulsa automática no sofá, mas o vilão continua obtendo vantagens após múltiplas ações absurdas em Vai na Fé. Nos próximos capítulos, por exemplo, ele será flagrado por Lumiar durante uma cena perturbadora com Kate. Mesmo assim, a advogada declara lealdade absoluta ao parceiro. Inicialmente, Lumiar até demonstra indignação ao perceber o possível envolvimento carnal entre Kate e o pai de Rafa, abrindo um leque de possibilidades para a vendedora de sanduíches finalmente se rebelar contra o canalha. No entanto, a jovem só consegue disparar algumas ameaças e deixa o local em seguida. Mais tarde, Lumiar faz questão de engatar uma conversa franca com Theo e não pensa duas vezes antes de afirmar que ficará ao lado do bandido até o fim, mesmo se for necessário lutar contra Ben nos tribunais. A essa altura,
Ela já terá conhecimento sobre o caso formulado pelo ex-marido em parceria com Jennifer para afundar Theo na cadeia. Apesar de jurar lealdade a Theo, Lumiar pode surpreender com algumas reviravoltas importantes nas próximas semanas, e a grande mudança na vida da personagem pode estar atrelada à proximidade de Louis, que injeta uma dose importante de reflexões involuntárias nos momentos mais tranquilos ao lado da advogada.